Porque diz as Escrituras: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos. Hoje nós vamos estudar a parte 2, que diz dízimo no passado e agora, para que possamos ter uma libertação da nossa consciência. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem um texto da irmã White muito interessante aqui, irmãos, que diz assim, ó: permita Deus que as vozes que se levantam rapidamente para afirmar que todo o dinheiro investido na obra deve passar pelo canal nomeado Battle Creek, que na época era a Associação Geral, a sede da Associação Geral, não sejam ouvidas. As pessoas que Deus tem dado seus meios são submissas a Ele somente. Então, irmão, a irmã acha bem claro aqui que as pessoas que têm recursos que Deus deu, nós somos mordomos de Deus, então nós vamos dar conta somente a Deus. Devemos ser submissos somente a Ele, somente a Deus. E o texto continua: esse é o privilégio dar auxílio e assistência às missões. Está no livro Paul de Magan, a coleção, página 176. Esse livro não foi publicado ainda em português, mas vai ser publicado esse ano de 2020, em nome de Jesus, pelo IAG, Instituto Agrícola de Evangelismo, E eles prometeram publicar esse livro, louvado seja Deus. Que bom que seria que a casa publicadora lançasse esses livros, Coleções Paul de Magan, Manuscrito Releases e outros livros que não foi publicado ainda em português, Seria bom, louvado seja Deus. Teríamos mais materiais para estudar da palavra do Senhor. Nos Estados Unidos, irmãos, na língua inglesa, tem muitos livros, tem o dobro de livro que tem aqui no Brasil, na coleção do Espírito e Profecia. Seria muito bom publicar todos aqui no Brasil, na língua portuguesa, E a irmã White continua. Em 1907, a irmã White escreveu a seguinte carta ao professor Magan, deão acadêmico da Universidade de Madison. A escola de Madison, irmão, foi uma escola muito conhecida ali como uma pioneira da obra de centro próprio. E ali, essa escola foi tão usada por Deus que a irmã White fez parte da mesa administrativa. A irmã White apoiou esse ministério de centro próprio, que foi a universidade, a escola de Madison. Muito bom. E a irmã White, em 1907, escreve assim: alguns têm entretido a ideia de que, pelo fato da escola em Madison não pertencer a uma associação da organização, não devia ser permitido àqueles que estão a cargo dessa escola solicitar de nosso povo os meios sumamente necessários à continuação de sua obra. Então a irmã White fala que bem interessante, irmãos, que alguns estavam reclamando, dizendo: mas a escola de Madison é uma escola de centro próprio, ela não está ligada com a associação, então ela não pode pedir recursos do povo de Deus. A irmã White continua: essa ideia precisa ser corrigida, ou seja, ser corrigida, porque alguns estavam reclamando que Madison não tinha o direito de pedir ofertas, dízimo para o povo, Aí ela continua: na distribuição do dinheiro que vem do tesouro do Senhor, vós é dada direito uma justa porção. Então a irmã White falando que os dois obreiros ali, Sullivan e Magan, eles também poderiam ter direito aos dízimos e ofertas do povo de Deus. E ela continua: do tesouro do Senhor vos é dado direito uma justa porção, tão certamente quanto para aqueles que se acham ligados aos nossos desajudados empreendimentos, que são conduzidos em harmonia com a instrução do Senhor. O Senhor Jesus um dia pedirá conta àqueles que atarem as vossas mãos ao ponto de ser quase impossível vos mover em harmonia com as suas ordens. Então, irmãos, muito cuidado quando a gente fica dizendo aí que a obra de centro próprio não pode receber dízimo, não pode receber oferta. A irmã White fala que esses homens vão dar conta a Deus, ficar amarrando as mãos dos obreiros do Senhor. Não pode ser assim. Que ela fala que é quase impossível mover em harmonia com as suas ordens, as ordens de Deus, A prata e ouro são meus, diz o Senhor, e o gado sobre os milhares de montes. Então, irmãos, os recursos são de Deus. O tesouro é de Deus. A casa do tesouro é a obra do Senhor. Então nós temos que dar para a obra do Senhor. Então, irmãos, nosso dever é devolver aquilo que pertence ao Senhor. Deus nos confiou tudo. Tudo é dele.
prata, ouro, boi, tudo. Esse planeta é do Senhor. Nós somos mordomos de Deus. E Ele pede 10% das nossas rendas, né? Que é o dízimo. Então, ela está comentando aqui que também a obra do centro próprio pode receber. Muitos tentam amarrar a obra do centro próprio. Não, eles não podem receber, eles são dissidentes e coisa e tal, para endemonizar a obra. Mas, irmão Arte, quem estuda, irmão, sabe que não é bem assim, né? Tem obras do centro próprio que vão contra as doutrinas da igreja. Mas sem obra do centro próprio, como eu falei no outro vídeo anterior, os irmãos podem assistir aí, primeiro vídeo do dízimos e oferta libertando a consciência, que tem ministério centro próprio que apoia a obra do Senhor, prega as 3 mensagens angélicas. Nós vimos no vídeo anterior que não precisa estar unido na administração. E nós vamos comentar mais para frente que a Moate até desaconselha isso, de estar a obra do centro próprio ligado com a instituição, porque a instituição ela manda como mão de ferro, né? E a obra tem que expandir. Unidos em que nós devemos estar unidos? Na pregação da verdade presente, do evangelho eterno, das 3 mensagens angélicas. Continue o texto. Ó. Vós vossos associados, não são principiantes na obra educacional. Então, a irmã White falando que esses 2 homens que montaram o Ministério Centro Próprio, que é a escola de Madison, não eram principiantes. Esses homens já foram diretores de colégio, já foram pessoas muito bem consagradas. Você sabia por que eles montaram a obra Centro Próprio, irmãos? Porque a obra institucional, infelizmente, está seguindo os métodos jesuíta, pagão, que era o sistema educacional que o MEC manda, né? É o sistema que a gente hoje conhece na escola, com competição, com livros de autores ateus, misericórdia. E aqui eles queriam montar uma obra Centro Próprio, uma escola, uma universidade que esteja no padrão da Bíblia e no espírito de profecia. Louvado seja Deus. É essa obra Centro Próprio que a gente deve apoiar, irmãos. Aquela obra que bate com Bíblia e o espírito de profecia. Ora a Deus, eu peço ao Senhor. Não, com isso eu não estou dizendo para os irmãos não devolverem na instituição. Aqueles que quiserem devolver na instituição, doem de coração. Aqueles que querem doar para a obra Centro Próprio, doem de coração. Um e o outro não devem ser rivais. Os 2 devem trabalhar junto na pregação da verdade presente. Louvado seja Deus. Ó, vós e vossos associados não são principiantes na obra educacional. E quando estiverem sob a pressão, na busca dos meios com os quais fazem avançar a obra, têm simplesmente o direito de solicitar aquilo que necessitais. Quando ela fala os meios aqui, ela está falando do dízimo e as ofertas. E ela fala, continuando, e o direito de solicitar aquilo que necessitais, como qualquer outro homem o tem, de apresentar as necessidades do trabalho no qual estáis engajados. Então, a White falou que eles têm direito também dos recursos do Senhor, os dízimos das ofertas. Aqueles irmãos que foram tocados no coração poderiam dar para a obra de Madison, né? Na escola ali para sustentar. E continuando o texto, fizeste muito no passado para trazer recursos em circulação na obra de Deus. E não precisais estar preocupados com relação a receber doações e ofertas voluntárias, porque delas necessitais na obra de preparo dos jovens e das moças para o serviço da vinha do Senhor. Então, a irmã White fala aqui que na obra do serviço do Senhor, eles também necessitavam e poderiam também receber recursos, doações, ofertas voluntárias. E alguns podem até pensar, irmão Alexandre, mas é só doações voluntárias, só oferta, dízimo não. Irmãos, a Bíblia não faz essa distinção dízimo e oferta. Ela fala assim, ó, roubará o homem a Deus, todavia me roubais, no dízimo e nas ofertas. Então, se uma obra do Centro Próprio diz que só recebe oferta, mas não dízimo, ela está contra a obra do Senhor. Ela está indo contra a palavra do Senhor, porque não faz distinção, porque os dízimos e oferta é dado voluntariamente para a obra de Deus. Então, se você está trabalhando na obra institucional, na obra de Centro Próprio, dízimo e oferta para Deus é a mesma coisa. Deus só faz separação do seguinte, que o dízimo é 10%, né? A própria palavra diz, a 10ª parte, e a oferta é voluntária, é de coração, a porcentagem é você que dá. Mas o dízimo e a oferta era para o ministério da pregação do Evangelho. É claro que o dízimo é dado para sustentar obreiros evangélicos, ministros do Senhor, para a literatura, mais para frente a gente vai ver, para instrutores bíblicos, médico missionário.
E as ofertas já podem ser usadas em construção, para ajudar os pobres, para fazer outros tipos de coisa, né? Depois, mais para frente, em outros vídeos, a gente vai saber essa distinção, né? Mas quem trabalha para o Senhor pode receber dízimo e oferta. E continua o texto, irmãos. Ao prosseguires com essa obra, em harmonia com a ordem do Senhor, não deveis estar sob pressão constante para saber como assegurar os meios necessários a fim de avançar. O Senhor proíbe a colocação de muros e impedimentos em torno dos obreiros experientes que estão desempenhando fielmente sua parte por Deus designada. Então, aqueles que foram chamados para Deus para trabalhar na vinha do Senhor, tanto na obra regular, que é a igreja, e a obra irregular, que é a obra de sustento próprio, que a irmã White aprovou. Isso está na Bíblia também. No outro vídeo anterior vocês podem assistir, que eu coloquei um texto onde Jesus e os discípulos tinham obra de sustento próprio, e ainda a igreja judaica era a igreja de Deus, né? Louvado seja Deus. Então Jesus é o nosso exemplo, né, irmãos? Então aqueles que trabalham para o Senhor não devem ter essa proibição, uma proibição tão grande que muros são erguidos, que os obreiros de sustento próprio não podem nem avançar. Não pode ser assim. A irmã White combateu isso aí. Continuando o texto, irmão, diz assim, ó: tempo muito precioso tem sido desperdiçado devido a regras e restrições humanas que têm sido por vezes colocadas acima dos planos e propósitos de Deus. Irmão, muitas regras, principalmente aqui no Brasil, tem para que trave a obra. A obra do centro próprio aqui no Brasil, ela é massacrada. Quando ergue uma instituição de obra de ministério próprio, ela é atacada, ela é combatida como dissidente, fanática, perfeccionista, e eles acabam com tudo, infelizmente, irmãos. Aqui no Brasil, infelizmente, irmão, opera o coronelismo, onde pastores, a grande maioria, não todos, são coronéis, mandam e desmandam. Misericórdia na obra do Senhor. Tempo muito precioso tem sido desperdiçado devido às regras e restrições humanas, que têm sido por vezes colocadas acima dos planos e propósitos de Deus. Apelo aos obreiros em nossas associações, no nome do Senhor, que fortaleça e apoie e trabalhe em harmonia com os irmãos em Madison. Então a irmã White advertiu lá nos Estados Unidos que a associação devia apoiar a escola de Madison. Olha, irmãos, que interessante. Esse texto está em Spalding Magan, uma coleção, página 411 e 412. Então esse livro é muito interessante. Quando sair o IAG publicar, seria interessante a gente ter em mãos esse livro, né? Um livro que saiu nos Estados Unidos, uma coleção, né, de texto lá que fala da escola de Madison, muito interessante a gente ter. Então um texto muito interessante, irmão, que a Moat faz um apelo aos obreiros para apoiar a obra do centro próprio lá de Madison. E trazendo para nós hoje, as associações hoje aqui no Brasil, as uniões, as divisões, deviam apoiar as obras do centro próprio, aquelas que estão dentro das 28 doutrinas e pregando as 3 mensagens regras. Devia ter um apoio dos obreiros, né? Infelizmente, existe muita divisão no nosso meio, vindo de cima, vindo aí da obra institucional, né? Muita divisão, muito ataque às obras do centro próprio. E eu faço um apelo para você, se você é da igreja, se você é ministro, líder da igreja, que se una com a obra do centro próprio, né? Deixe de falar mal, estude mais sobre isso, abra seu coração a Jesus e se unir e apoiar os irmãos, os obreiros do centro próprio, apoiar os irmãos a pregar a mensagem, porque qual é a nossa intenção aqui na terra? É preparar um povo que subsista no dia do Senhor. Essa é a nossa intenção, né? Essa é a nossa obra do Senhor. Pregar a mensagem do Senhor, o Evangelho eterno, e o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Continuando, irmãos, tem outro texto aqui, diz assim, ó: apelo aos nossos irmãos em Dakota do Sul, a fim de que ajudem na emergência e façam doações liberais à escola de Madison. Então a irmã White faz um apelo, né, para os irmãos lá em Dakota do Sul, nos Estados Unidos, para ajudar a obra do centro próprio de Madison, né, a escola. Essa carta foi escrita pela irmã White ao ancião E.G. Wise, presidente da Associação Dakota do Sul, em 5 de fevereiro de 1907. Então a irmã White, usada por Deus, ela advertia, né, e falava: irmãos aí da associação, ajudem a obra do centro próprio, né? E os obreiros do centro próprio ajudar a igreja, levando pessoas ao batismo na igreja. Louvado seja Deus. Isso é todo mundo unido e nós crescemos para a honra e glória do nosso Deus.
tanto a obra de sustento próprio, como a obra institucional, crescendo, pregando a mensagem do Senhor. Continuando, irmãos, aí tem um texto aqui que é muito interessante, que saiu na Review and Herald, que a associação coloca restrições. Então a escola de Madison estava crescendo, e a associação da época ali colocou restrições. Olha só o que diz aqui, ó. Fica resolvido que quaisquer trabalhos especiais para os quais seja solicitado doações do nosso povo devam primeiro receber a aprovação da Associação Geral e da união na qual tais trabalhos esteja acontecendo. Então saiu uma nota, irmãos, os pastores ali, os líderes da igreja soltou uma nota que todo recurso, todas as pessoas que pedirem recurso, a obra sendo própria pedir recurso, tem que passar pela Associação Geral e a união em quais trabalhos estejam sendo feitos. Olha que coisa! E continuando, ó. E qualquer pessoa enviada a solicitar essas doações deve primeiro receber as devidas credenciais da associação. Olha que coisa, irmão. E a Moab já tinha advertido que esses muros de restrições estavam travando a obra. E continuando o texto, diz aqui, ó. E qualquer pessoa enviada a solicitar essas doações deve primeiro receber as devidas credenciais da associação, da união, do qual procede, e que sejam feitos os arranjos necessários, certificados por escrito com a união e associações locais, na qual eles desejam fazer a solicitação, antes ele se lance a sua tarefa. Isso saiu na Review and Herald, 14 de maio de 1908. Olha que interessante. Esse relatório saiu da mão dos líderes da igreja, né? E saiu na revista adventista ali da época dos Estados Unidos. Que coisa, né, irmãos? Travando a obra. Olha que coisa, irmão. Então, colocando regras na obra do Senhor, isso trava a obra. Todas as pessoas que quiserem trabalhar em certos lugares devem pedir permissão para a associação, para a união. E se pedir recurso, então, deve por escrito falar com a associação e a união. Irmãos, travando a obra do Senhor. Ou seja, o que eles estavam dizendo? Que todos os recursos devem passar por eles. Todas as opiniões, todos os trabalhos que os servos de Deus vão fazer devem passar por eles. Misericórdia. Vamos ver, a irmã White responde isso aí. A irmã White foi pronta em responder a essa imprudente sanção. Sua resposta foi firme, inequívoca. Olha, a irmã White foi firme. Quando li a resolução publicada na Review, pondo tantas restrições sobre aqueles que podem ser enviados para reunir fundos para a construção de instituições em campos carentes e destituídos de recursos, eu me entristeci com tantas restrições. Olha, irmãos, a morte chega, se entristeceu. Só posso ser triste porque, a menos que a graça convertedora de Deus venha sobre a associação, tornar-se-á um curso que trará o desagrado de Deus sobre ela. Olha, irmãos, que advertência. A morte falou, se continuar a associação fazendo essas restrições, o que vai acontecer? Terá o desagrado de Deus. A irmã Arte é uma profetisa do Senhor. Então hoje, irmão, infelizmente, muitas associações, muitas uniões estão no desagrado de Deus porque fazem restrições na obra do Senhor. E continuando, estamos fartos do espírito de proibição. Tem-me sido feitos relatos de uma obra que não possui as credenciais divinas. Olha, a irmã Arte faz uma advertência bem firme que essa obra de restringir a obra de sustento próprio não tem a credencial divina. As restrições que têm sido atreladas ao trabalho daqueles que iriam advertir as pessoas da cidade sobre os imediatos juízos deveriam ser todas removidas. Ninguém deveria ser impedido de espalhar a mensagem da verdade presente ao mundo. Ninguém, irmão, tem essa autoridade. Somente Deus pode parar a pessoa. Então, ninguém, nenhum homem pode parar a obra de pregar a mensagem ao mundo, irmãos. Mas o homem quer comandar, o homem quer restringir, o homem quer colocar muro de restrições. Deixemos que os obreiros recebam suas orientações de Deus. Então, irmãos, deixe que os obreiros de sustento próprio, os obreiros institucionais, recebam a ordem do Senhor. Quando o Espírito Santo impressiona o crente a fazer certa obra para Deus, deixar a questão entre eles e Deus. Então, queridos, deixe a obra de sustento próprio avançar.
É bom que avance para a pregação das 3 mensagens angélicas. Então, essa união que Deus pede, na união de pregar a verdade presente. Se a obra institucional não está pregando a verdade presente, a obra sendo próprio está pregando. Ou seja, um braço está doente e outro braço está são. Nós vamos trabalhar assim, irmão. Não quero dizer com isso, irmão, que a igreja está apostatada, que é Babilônia. Não. A igreja tem dificuldades, irmão. A igreja tem muitos pecados. Por quê? Nós estamos na igreja e nós pecamos. Nós erramos. Nós somos homens falhos. Então, irmãos, devemos buscar junto o Senhor e trabalhar junto para pregar as 3 mensagens angélicas. Se a obra sendo própria não está pregando as 3 mensagens angélicas, a obra institucional deve pregar. Então assim trabalha a obra regular e a obra irregular, trabalhando junto. E se as duas estiverem unidas pregando as 3 mensagens angélicas, quão bênção vai ser. Então devemos estar unidos, irmãos, pastores, obreiros. Vamos trabalhar junto na pregação do Evangelho. Louvado seja Deus. A referência, irmão, é a carta escrita pelo irmão White aos oficiais da Associação Geral em 26 de maio de 1908, né? Então, irmãos, alguns dias depois de sair aquele relatório da associação, né, lá nos Estados Unidos, a irmã White advertiu que havia muitas restrições e que ela estava entristecida por muitas coisas. E ela falou que os obreiros devem dar conta somente a Deus. Deixemos que os obreiros recebam as orientações somente do Senhor, irmãos. Infelizmente aqui no Brasil, muita mente controlando mente. É claro que a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura católica, né? Onde o padre fala, ele é ungido, e aí todos devem seguir. Essa cultura coronelismo, essa cultura tacanha nossa, né? Infelizmente, irmão. Nós somos protestantes, irmãos. Nós somos pessoas de mente livre. A palavra de Deus está em nossas mãos, irmãos. Na Idade Média, muitos homens morreram para que essa palavra esteja nas nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, para que possamos ser submissos somente ao Senhor. Claro, respeitando as autoridades, mas importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Em primeiro lugar é Deus. Então nós vamos dar conta a Deus, não vamos dar conta ao homem. Eu me perdi porque um ancião me ensinou errado. Eu me perdi porque o pastor falou para mim não ajudar a obra sendo própria. Cada um vai dar conta de si mesmo perante Deus. Temos outro texto aqui, irmão, diz assim, ó. A resolução apresentada na Review de Herald, 14 de maio, torna-se ainda mais surpreendente quando notamos quão firmemente havia a irmã White escrito aos irmãos apenas alguns meses antes. Então, alguns meses antes, a irmã White já tinha advertido. Então, esses homens estavam em rebelião. Eles não estavam na escuridão, eles tinham luz. Que a irmã White escreveu antes para eles assim, ó. Aqueles em nossas associações que julgam possuírem total autoridade para proibir a reunião de recursos em determinada região, eu diria, essa questão tem me sido apresentada repetidas vezes. Eu, agora, em nome do Senhor, dou testemunho a quem possa interessar. Onde quer que estejais, suspendeis vossas proibições. Então a irmã White falou aqui, ó, suspenda proibições. Ela tinha dito antes deles lançar esse relatório proibindo a obra sendo própria. Olha que coisa, irmão. Eles foram rebeldes. A obra do Senhor não deve ser assim estorvada. Deus está sendo fielmente servido por esses homens. E vós tendes estado observando e criticando, irmãos. Olha, como os fariseus da época ficaram observando e criticando Jesus. E assim a obra sendo própria hoje. Estão sendo observada e recebendo crítica. Quando saiu uma Bíblia, um comentário da irmã White, que o IAG, o MV fez, irmãos, quão grande foi atacado, irmãos. Tem pessoas que não leram, não tinha nem saído a Bíblia, tinha pessoas já dizendo, os textos estão fora de contexto. Olha que coisa terrível, irmão. Então isso é leviano. Para você combater alguma coisa, você tem que ler primeiro. E a obra não tinha saído ainda. Isso é leviano, irmão. Isso, infelizmente, é mente controlando a outra mente. Irmãos, temos que deixar de ser papagaios de pirata. Devemos buscar o Senhor e ser pessoas protestantes que estudam, vão ver, vão analisar. E assim como foi Gamaliel, que diz assim, se essa obra do Senhor, ela vai crescer. Se não é de Deus, ela vai terminar.
Muito cuidado quando a gente combate uma obra que a gente não sabe, e pode ser que a gente esteja perseguindo o Senhor. Irmãos, muito cuidado. E o texto continua: eles temem e honram o Senhor, são obreiros juntamente com Ele. Deus nos proíbe pôr qualquer jugo sobre os ombros dos seus servos. É privilégio desses obreiros ajudar na realização de uma obra importante que precisa ser feita. Essa obra adicional de responsabilidade que alguns supõem ter Deus lhe confiado em suas posições oficiais, jamais lhe foi por Ele confiada. Então muitas pessoas, irmão, dizem assim: eu sou ungido do Senhor, então vocês devem me seguir. Eu sou pastor de vocês, eu sou pastor da sua cidade. Muitas vezes, irmão, esses homens não são ungidos do Senhor, porque não possuem as credenciais divinas. Vou ler novamente. Essa carga adicional de responsabilidade que alguns supõem ter Deus lhe confiado em suas posições oficiais, jamais lhe foi por Ele confiada. Qual é a obra, irmão, que não foi confiada a homem nenhum? De dirigir a mente de cada um, de ditar regras na obra do Senhor. Caso os homens estivessem firmes sobre a plataforma da verdade, jamais aceitaria o encargo de elaborar regras e regulamentos que impedisse e obstaculasse os obreiros de Deus, escolhidos em sua obra no preparo missionário. Então muitos têm colocado, irmãos, obstáculo na obra de preparar missionários do Senhor. Critica as obras do centro próprio, escolas missionárias, como já teve aqui no Rio de Janeiro, muito lindo, que foi o IEST, no Espírito Santo, o ICEVES, que infelizmente, irmão, foi grandemente combatido aqui. Foi tão grandemente combatido que a obra teve que parar. Que Deus nos ajude, irmão, para que possamos não ser obstáculo na obra de Deus. Mas Deus logo, logo vai suscitar escolas missionárias aqui no Brasil para a honra e glória do nosso Deus. A Mão Arte escreveu isso aí, carta escrita pela Mão Arte, aqueles que possuem encargos em Washington, em outros centros, datada de 6 de janeiro de 1908. Então a Mão Arte, quase ali perto do falecimento dela, ela estava apoiando a obra de sustento próprio. E alguns podem dizer: irmãos, mas nós temos que seguir a associação, nós temos uma casa publicadora, para que sai esse negócio de IAG? Irmãos, por que essas obras de sustento próprio tem que ter hoje? Porque infelizmente a obra institucional não está fazendo toda a obra que é devida, não está pregando a mensagem angélica, não está pregando o evangelho eterno, não está pregando a vitória sobre o pecado completo. Muitos livros, como eu falei no início, têm em inglês, mas não são traduzidos aqui no Brasil. Por quê? Infelizmente alguns estão colocando obstáculo na obra do Senhor. Então, por que saiu uma Bíblia com comentário da Irmã Arte? Poderia sair pela Casa Publicadora Brasileira, mas não publicou. Preferiram publicar uma Bíblia com comentários humanos, que é a Bíblia Andrews. Então, irmãos, quando a instituição não está lançando materiais para o nosso crescimento espiritual, a obra do centro próprio lança materiais. Não é um rivalizar contra o outro. Se um não está fazendo, o outro faz. Deus usa os dois meios, irmãos. Tanto a obra regular como a obra irregular. Como plano A, como plano B. Deus usa. Se um não fizer, o outro fará, em nome de Jesus. Porém, respondendo Pedro, e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Então, irmãos, que Deus possa nos ajudar. Nós possamos em oração buscar o Senhor enquanto se pode se achar. E responder como os apóstolos: importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você está percebendo que a obra institucional não está pregando a mensagem presente, e alguma obra de centro próprio está pregando a verdade presente, então envia seus recursos até a obra de centro próprio, irmãos. Deus vai te abençoar e você vai dar conta somente a Deus, a nenhum homem. Muito cuidado, irmãos, com ditadores, o coronelismo, querendo mandar, querendo ameaçar. Isso não vem do Senhor. Nós, como membros da igreja, irmão, vamos dar conta somente a Deus, a nenhum homem. Naquele grande dia, a Mão Arte escreveu que muitos irão despedaçar os seus pastores. Por quê? Porque eles eram fanáticos. E as pessoas vão dizer: vocês nos disseram que eles eram fanáticos.
que eles estavam nos enganando. Agora estamos perdidos. E aí, irmãos, esses homens, esses líderes vão ser despedaçados, esses maus líderes. Mas louvado seja Deus, que tem líderes bons. A arca do Senhor ainda está sendo levada. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém.